Olá, tudo bem? Hoje é dia de falar então sobre o tipo 2. Falamos no vídeo anterior sobre o tipo 1, hoje então tipo 2, o conselheiro, o ajudante, o altruísta, o apoiador, esse é o tipo 2 então, né? Qual que é a fixação? Lembrando, fixação é o vício mental, né? Uma estratégia de racionalização das coisas que o tipo utiliza. Para poder se convencer de que vale a pena ser daquele jeito, né? A fixação do tipo 2 é a adulação. Ele usa os elogios como forma de conquistar as pessoas, né? Elogiando, bajulando as pessoas. Esse é o vício mental, a fixação do tipo 2. A paixão, o pecado ou o vício emocional do tipo 2 é o orgulho. É o sentimento de que os outros dependem dele e ele, por sua vez, não depende de ninguém. Então, orgulhoso. Tipo 2 tem uma facilidade enorme em ajudar as pessoas, porém uma dificuldade enorme em aceitar a ajuda das pessoas, né? E é muito comum que se você oferecer ajuda para o tipo 2 vai responder assim, não, tá tudo certo, dou conta, não preciso de ajuda não. O tipo 2 é muito assim, mas tem um radar para buscar pessoas que estão precisando de ajuda, né? Caiu uma caneta no chão, ele é o primeiro que está lá para poder pegar a caneta para a pessoa. Então, assim, é o tipo 2. Qual que é o mecanismo de defesa do tipo 2? É a repressão, né? É uma maneira de não se dar conta das suas carências emocionais ou não priorizar as suas próprias carências. Então, o que ele faz? Ele reprime os seus sentimentos. Tipo 2 tem uma dificuldade enorme em perceber os seus sentimentos, em viver os seus sentimentos, né? Porque ele prefere reprimir para poder ir de encontro à necessidade do outro. Então ele vai conseguir ter uma leitura perfeita do que o outro sente. Porém, o que ele próprio sente está lá reprimido, né? Quais são as motivações do tipo 2, então? Amizade, amor, companheirismo, atenção, bem-estar, alegria, família, amigos, altruísmo, simpatia, positividade, né? Clima de positivismo, adora receber elogios e ser reconhecido então pela sua vontade de servir aos outros. Quais são as crenças centrais do tipo 2? Não fazer as coisas para si, não se amar, não se ajudar. Quando eu for amado, eu aceito incondicionalmente, né? Mais algumas características então do tipo 2. O tipo 2 é lá do centro emocional, né? E ele busca de todas as formas a aprovação dos outros, sendo solidário, prestativo, afetuoso, contributivo, empático. Então essa questão do tipo 2 de ajudar as outras pessoas tem no fundo uma intenção de receber algo em troca, que é o elogio, o reconhecimento, a aprovação das outras pessoas, tá? Ele é voltado a relacionamentos interpessoais, tem uma grande habilidade em se relacionar, né, nesse relacionamento interpessoal, e é também uma pessoa muito intuitiva, né? Como eu disse, tem um radar até para poder identificar se a pessoa precisa de ajuda, ele consegue perceber quando a pessoa não está bem, ele consegue ter uma leitura empática mesmo ali do sentimento das outras pessoas. Orgulha-se de ser necessário e o centro da vida das outras pessoas e tornam os outros dependentes dele. Então, tipo 2 torna as pessoas dependentes dele. Mesmo que para isso ele tenha que reprimir os seus próprios sentimentos, até porque esse é o mecanismo de defesa do tipo 2, né? Que é a repressão ali dos próprios sentimentos. Acha fácil dar apoio para os outros, mas de forma contraditória ele anseia por liberdade, né? Por quê? Porque está sempre ajudando os outros e acaba não fazendo as suas próprias coisas. Então, tipo 2 é aquela pessoa que quer praticar uma atividade física e não tem tempo para isso. Quer fazer uma dieta saudável, não tem tempo para isso. Quer ir no médico, fazer lá uma bateria de exames, alguma coisa assim de rotina, nunca vai ter tempo para isso, porque está sempre focado em ajudar o outro, né? Quer fazer as suas coisas, assistir o filme que gosta, assistir a série que gosta, ir nos lugares que gosta, mas sempre está focado em agradar o outro. Então, é por isso que ele anseia por liberdade. Quer que todo mundo esteja bem, então ele vai agir e fazer de tudo para que as pessoas estejam bem. Percebe as coisas e não fica quieto. Se ele perceber que alguém não está bem, ele não fica quieto, ele vai querer ajudar de alguma forma. Pega a dor do outro com muita facilidade, então ele assume a dor das outras pessoas, esquece fácil, perdoa fácil e se cura fácil. Ele até fica ressentido, ele até tem um certo ressentimento
Por exemplo, quando essa expectativa que ele tem de receber esse reconhecimento, receber o afeto, de receber aquilo que vem do outro, né? Ele até tem um certo ressentimento no primeiro momento, mas logo se cura, logo esquece e não fica guardando rancor daquilo, né? Não admite não ser capaz. Aliás, o tipo 2 é uma pessoa que geralmente dá o seu jeito de fazer as coisas acontecerem. Ele tem uma capacidade muito grande de conseguir fazer as coisas, né? E isso rende a ele reconhecimento também, então por isso que ele é assim. Em compensação, ele é muito temperamental, né? Exerce o controle nas interações com as outras pessoas através da chantagem emocional, muitas vezes. Ele tem uma habilidade muito grande, como eu disse, dessa leitura emocional do outro. Então, por esse motivo, ele consegue envolver emocionalmente as pessoas. Muito sedutor, muito persuasivo, né? Muito influenciador, tem um poder de influência sobre as pessoas enorme, né? Associa-se a pessoas que têm influência, que têm poder naquele ambiente, né? Onde ele está, e detesta exercer uma liderança explícita. Sabe aquela liderança com nome de líder, né? Esse é o líder, né? O tipo 2, ele tem uma liderança natural, que é uma liderança participativa, que é uma liderança influenciadora, de envolver as pessoas, mas de estar próximo ao lado das pessoas, né? Então ele prefere essa liderança mais de bastidores do que essa liderança explícita. Nomes comuns aí do tipo 2, o altruísta, o amigo, o doador, o solícito, o amável, o generoso, o simpático, o bondoso, o prestativo, o orgulhoso, o sedutor e o apoiador. Quais são as virtudes do tipo 2? Percebe que o outro precisa de ajuda, então ele tem essa percepção muito bem desenvolvida. Proatividade, geralmente as pessoas do tipo 2 são bem proativas. Sedução, carinho, atenção, empatia é uma grande qualidade, uma grande virtude do tipo 2, é sim a empatia, né? Ele pode ter uma excelente postura de consultor, de conselheiro, né? Se tornar um grande e ambicioso realizador quando ele percebe o benefício disso para o ser humano, né? Quando ele consegue entender que aquilo pode trazer um benefício para as outras pessoas, ele vai, sem medir esforços, realizar aquilo que precisa ser realizado. Quando o tipo 2 trilha um caminho de desenvolvimento, de crescimento, ele vai conseguir se tornar uma pessoa independente e que prioriza as suas conquistas pessoais, ao mesmo tempo que incentiva as pessoas também, que continua ajudando as outras pessoas. Então, ele não perde essa questão de ajudar o outro, porém, ele passa a olhar para si e também tanto priorizar quanto celebrar as suas conquistas pessoais, aquilo que é importante para ele, reconhecendo os seus próprios sentimentos e trabalhando isso também, né? E essa ajuda que ele vai prestar ao outro já é uma ajuda mais pura, sem exigir nada em troca, né? Auxiliando as pessoas a crescerem de maneira livre, né? Sem criar uma dependência nas outras pessoas. Então, o tipo 2 em evolução, ele não tem mais essa necessidade do reconhecimento, porque ele próprio consegue entender ali suas virtudes, suas qualidades e aquilo que faz para alcançar aquilo que necessita, aquilo que quer. Bom, por que o tipo 2 é assim então? Qual que é o padrão de infância do tipo 2? Lá na infância, as pessoas do tipo 2, elas acreditaram em 3 coisas, tá? Primeiro, eu preciso colocar as necessidades dos outros acima das minhas próprias necessidades. Segundo, eu preciso ceder para poder obter, ok? Se eu não der, eu não vou conseguir receber nada de volta. Então, é sempre uma troca. E terceiro, a vida mostrou que é assim, né? Para o tipo 3, para as crianças do tipo 3. E terceiro, é que conquistar a afeição dos outros exige um esforço, né? Que não é gratuito. O amor ele não pode ser simplesmente doado, né? Ele precisa ser conquistado. E isso não é uma verdade, é uma crença do tipo 2, né? Porque amor de verdade ele é gratuito, né? Mas ele entende que para que os outros o amem, ele tem que fazer algo pelas pessoas. Eu vou contar a minha história, né? Eu sou tipo 2 e eu vou contar um pouquinho da minha história de infância, vocês vão conseguir entender bem, né, como que formam esses padrões aí de infância, né? Então, as crianças do tipo 2 se sentiam
que a única forma delas serem amadas era reprimindo as suas próprias necessidades e a partir daí satisfazer as necessidades dos outros, né? Desdobrando-se em atenção, em gentileza, em serviço, né? Para serem pessoas queridas. A depender do grau ali de desestrutura familiar da criança, lá, do ambiente familiar lá na infância, das pessoas do tipo 2, elas podem ter aprendido ainda que reconhecer as próprias necessidades era até uma certa forma de egoísmo, que não é bom, é egoísta olhar para suas próprias necessidades, e isso é proibido, né? O superego proíbe expressamente, então, o tipo 2 de reconhecer as suas próprias necessidades. As pessoas boas não têm necessidades, né? Devotar muito tempo para si mesmo é egoísmo. Então, essa é a maneira como o superego, né, convence a personalidade do tipo 2, o convence que ele é assim. Bom, o tipo 2 ele aprendeu a agir dentro do sistema familiar e também em todas as outras relações que vieram depois disso, como um ajudante, um amigo desinteressado, né? Porque na verdade existe um interesse, mas esse interesse nunca é explícito, né? Aquele que quer agradar, aquele que quer dar atenção e apoio a todos. No fundo, existe um interesse sim, que é de receber o retorno disso, o reconhecimento. Quando jovens, então, os representantes do tipo 2 podem conseguir um lugar dentro da família, por exemplo, cuidando dos irmãos, ajudando nos afazeres, nas tarefas da casa, né? Ou ocupando-se dos pais de várias maneiras, né? No sentido de eu me ocupo dos meus pais ajudando os meus pais, né? Então, sempre ali ajudando e fazendo algo pelos outros. São pessoas profundamente condicionadas a pensar que, se sacrificando, vão ser recompensadas com aquilo que a família considera como sendo amor, né? Eu, na minha infância, eu fui meio que obrigado, eu me sentia obrigado a fazer algo pelos outros para ser aceito. A principal questão que fez com que eu desenvolvesse esta personalidade do tipo 2 é que eu sentia uma necessidade muito grande de ser aceito pelas pessoas, não porque me faltou carinho, me faltou amor, ou porque o meu ambiente familiar tenha sido desestruturado, muito pelo contrário, eu cresci numa família muito bem estruturada, né? Tivemos algumas necessidades lá na infância, adolescência, mas, gente, coisa muito pequena, né? Sempre, graças a Deus, conseguimos ter uma vida equilibrada, né? A relação dos meus pais era uma relação muito equilibrada também, de muitos amigos, de casa cheia sempre, né? De parentes, amigos. Então, assim, eu tive uma infância relativamente tranquila, olhando nesse ponto da estrutura familiar. Porém, eu tenho síndrome de Tourette, né? Muitas pessoas me conhecem aqui, talvez, e sabem que eu tenho síndrome de Tourette. Eu sempre falo isso nos meus treinamentos, nos meus cursos. E a síndrome de Tourette é uma síndrome caracterizada por tique nervoso, motor ou vocal. Então, tique motor, eu mexo a cabeça, estico o pescoço, ombro, e vocal eu tenho como se fosse um pigarro na garganta e um gemido, né? Hoje, esses são os tiques que eu mais faço, mas em outros momentos da vida tiveram outros tiques, né? Enfim, cada fase é de uma forma da síndrome de Tourette. Na minha infância, começou novinho, eu tinha 4 para 5 anos quando eu comecei a ter os tiques. Começou com tique vocal e aí com o tempo fui desenvolvendo então os tiques motores também. E durante um determinado tempo, ali, um período ali, a partir de uns 6, 7 anos, era muito intenso, né? Então era muito tique, era bem estranho, assim, vamos dizer, né? E aí tinha muito julgamento, enfim, por parte das outras pessoas, ninguém sabia que eu tinha, meus pais não sabiam. Eu sempre fui muito inteligente e uma facilidade de aprendizado muito grande. Embora quem tem síndrome de Tourette tenha pensamento acelerado, déficit de atenção, transtorno de ansiedade, eu conseguia aprender muito fácil, porque quem tem Tourette também tem essa inteligência bem aguçada, né? E também estratégias que a gente vai desenvolvendo para conseguir assimilar as coisas. Então, por exemplo, uma forma de eu me sentir acolhido pelos meus amigos era ensinando a turma na escola época de prova.
Então, sempre que era época de prova, horário de recreio, até ia na casa das pessoas em alguns momentos para estudar junto, mas não era para estudar junto, era para ensinar. Eu estava como um professor ensinando mesmo. Eu não precisava estudar em casa. Aliás, eu nem conseguia estudar muito em casa, né? Até por conta do déficit de atenção. Então, para mim era uma dificuldade muito grande conseguir ter foco ali para estudar. Então, eu já aprendi, era na sala de aula mesmo, para, como eu disse, estratégias que a gente desenvolve para conseguir ter os nossos resultados, né? E aí, como eu aprendi com muita facilidade, ou dentro da própria sala de aula, os professores me colocavam para ensinar os outros alunos, ou na hora do recreio, do intervalo, eu ficava lá ensinando os demais, ou então até ia nas casas, né, para poder ensinar. Isso me fazia sentir acolhido, aceito pelas pessoas, né? E as pessoas passavam até a me defender. Então, por exemplo, na escola, na hora do recreio, na hora do intervalo, as outras crianças da minha sala faziam ali um cordão de isolamento ao meu redor, porque se alguém da escola viesse para fazer algum tipo de brincadeira e tudo mais por conta da Tourette, da síndrome de Tourette, eles não deixavam. Então eu me sentia protegido, né? E foi assim na escola, foi assim com a família, sempre prestativo, sempre ajudando, em casa, né, com os afazeres de casa, desde muito novo. Por exemplo, desde 9 anos de idade, eu pegava o ônibus com bolso cheio de conta e dinheiro, e ia no centro da cidade para pagar essas contas. Meu pai tinha uma confiança imensa em mim, e eu achava o máximo fazer aquilo, né? Por mais que fosse uma responsabilidade muito grande para uma criança de 9 anos, nossa, eu estava sendo amado pela minha família, né? Em poder ajudá-los, em poder fazer alguma coisa por eles, né? Então sempre foi assim, a vida inteira foi assim, assumir responsabilidades em todos os ambientes onde eu estava inserido e sempre me entreguei muito, com muito comprometimento, com muita disciplina, com muito foco para poder fazer as coisas, né? Mas com certeza, né, tem lá esse fundo, no fundo, essa necessidade de ser reconhecido por isso que o tipo 2 tem. Então assim são as crianças do tipo 2, né? Desenvolveram então, por conta dessa necessidade de se sentir aceito, acolhido, amado, esses comportamentos de ajudar, né? As pessoas do tipo 2 aprendem a lidar com seus sentimentos mais negativos, concentrando sempre nos outros, né? Então não tem tempo ruim. As pessoas, por exemplo, lá na escola, as crianças me zoavam, eu ficava triste na hora, mas passava logo, porque eu já tinha que estar pronto para ajudar as outras pessoas. Eu não vou ficar perdendo tempo ali, remoendo esses sentimentos e tudo mais. Beleza, tá perdoado, tá tudo ok. Se alguém viesse conversar comigo logo em seguida, já estava perdoado, já aceitava aquela pessoa e bola para frente, né? Então é assim, né? Mas quanto mais estruturado for o ambiente familiar, então, lá da criança, do tipo 2, mais elas vão esperar a rejeição e mais ansiosas vão ficar por provocar alguma reação positiva nas pessoas, né? Em última análise, as crianças do tipo 2 vão acabar fazendo qualquer coisa para obter um sinal, uma prova de que são amados. E aí isso vem também no decorrer da vida. O tipo 2 é muito assim, né? Discutiu com a namorada, ele vai ficar mandando mensagem, alguma coisa para vir um retorno do outro lado de que tá tudo bem, entendeu? Ele precisa desse sinal de que ele é aceito, de que ele é amado. De repente ele falou alguma coisa que magoou alguém, ele vai arrumar um jeito de se encontrar com essa pessoa ou de ter um sinal de que tá tudo ok, de que a pessoa não tá magoada com ele e que ele tá sendo amado. Então tu vai estar sempre buscando esses sinais. Bom, vamos lá, as asas então. Tipo 2 com asa em 1 é o servidor. Lá numa faixa saudável, as pessoas deste subtipo, né, tipo 2 com asa em 1, servidor, vão conseguir aliar a seriedade de propósito com afeto, né? Enquanto vão buscar ser pessoas boas e se colocar sempre a serviço do outro, né? Porque fazer o correto é bom, né? Lá para o tipo 1. Então, o tipo 2 assume essa questão da seriedade, né? do foco no propósito, naquilo que precisa acontecer, ao mesmo tempo ajudando o outro. É uma combinação da moralidade do tipo 1 com a empatia do tipo 2, né? Então, é um empático de moral elevada, digamos assim, né? Isso leva a um forte desejo de aliviar o sofrimento do outro.
porque é moral, porque é correto, mas também porque eu tenho empatia pelo outro, eu não quero que o outro sofra, né? Essas pessoas são muitas vezes como o bom samaritano, né? Pois vão se dispor a assumir tarefas menos reconhecidas, menos glamourosas, geralmente evitadas pelos outros, né? Mas são pessoas mais sérias do que o tipo 2 com asa em 3. Geralmente vão se dedicar mais abertamente às outras pessoas e são frequentemente encontradas, por exemplo, no ensino, como professores, no serviço público, nas profissões ali da área da saúde, na religião e naqueles que envolvem trabalho com pessoas que são mais desvalidas, menos reconhecidas, né? Ou com algum tipo de necessidade especial. Então, são perfis muito propícios a esse tipo de trabalho, né? As pessoas desse subtipo, né, que são ali, que é o servidor, né, 2 com asa em 1, numa faixa menos saudável, numa faixa média, elas vão se sentir obrigadas a lutar contra as suas atitudes e sentimentos egoístas, né? E pois vão se julgar responsáveis pelo bem-estar de todo mundo. Então costumam ser pessoas mais sóbrias, porém mais severas consigo, né? E são cumpridoras dos seus deveres, apesar de mais emocionais, elas vão ter uma certa dificuldade na expressão da emoção, né? Junta um pouco dessa questão de ser tipo 2 e acabar reprimindo a emoção, e o tipo 1 também, que tem aquela questão da moral, da ética, que não precisa ficar se expondo demais, né? Mesmo elas não vão se sentir à vontade em chamar a atenção dos outros, por isso que elas fazem assim, né? Mesmo que desejem ser importante na vida do outro, vai de alguma forma tentar abafar isso aí para não chamar a atenção, né? Então vão preferir trabalhar nos bastidores. Essas pessoas também vivem um conflito muito grande entre os princípios e as necessidades emocionais, né? Que em geral vão levar essas pessoas a desenvolver algum tipo de ensinamento moral, religioso. Elas podem também se tornar extremamente autocríticas, negligenciar a própria saúde, negando as próprias necessidades e muitas vezes assumindo o papel de mártires, né? Amam o sofrimento, assim é o tipo 2 com asa em 1. Já o tipo 2 com asa em 3 é o anfitrião. Lá numa faixa saudável são pessoas bem mais sociáveis que a do outro subtipo, né? Buscam amor pelo estabelecimento das relações pessoais com as outras pessoas e dos atos que os façam se sentir bem, né? Então, boa praça é o anfitrião, aquele que está servindo sempre os demais, né? A autoestima dessa pessoa está associada às suas próprias qualidades e não ao serviço em prol da comunidade, né? Então, ele já tem autoestima pelas suas próprias qualidades. São pessoas encantadoras, falantes, bem falantes, adaptáveis. Já o tipo 2 com asa em 1 não são pessoas que se comunicam bem, porém não se comunicam muito, né? Tipo 2 com asa em 3 são mais falantes, são mais comunicadoras, são mais encantadoras, né? Tem muita personalidade, gostam de brindar com os amigos, com os familiares, com aquilo que tem de melhor. Tem talento na culinária, na conversação, na música, na capacidade de escutar. Isso é uma forma de partilhar com o outro a sua riqueza interior, né? Então por isso que gosta de cozinhar para poder servir os demais, canta para poder fazer os demais estarem mais felizes e tudo mais. Eu sou desse subtipo, tá? Eu sou tipo 2 com asa em 3. Numa faixa média, uma faixa menos saudável, são pessoas que, embora sejam amigáveis, bem-humoradas, elas são ambiciosas e muitas vezes deliberadas, né? Acabam não medindo muito as consequências das ações para conseguirem aquilo que querem. Tipo 3 muitas vezes é assim, né? Normalmente são pessoas que não se dedicam muito a cuidar dos outros e é mais fácil que considerem a sua amizade, a sua atenção uma dádiva para os outros. Então é um pouco prepotente nesse sentido, né? Para o outro é uma dádiva ter a minha amizade, ter a minha atenção. Pode ter uma faceta mais sedutora,
bem como também uma maior concentração nos relacionamentos, que leva a ser muito amigável, demais, né? Demasiadamente amigável, exageradamente sentimentais e dadas a um certo drama ali também, né? Para colocar para fora esse sentimento todo aí, né? Essa questão de ser muito sentimental. Bom, o resultado disso é a mistura entre o desejo de aceitação do tipo 3 e o impulso para intimidade que tem o tipo 2, né? São pessoas menos sérias, né, numa faixa também menos saudável, mais voltadas para o cumprimento de tarefas do que as pessoas do outro subtipo, e também geralmente são menos dadas a autoquestionamento, autocrítica, né? Nem gostam muito de ser criticada, para falar a verdade. Elas são mais objetivas quanto ao que querem, né? Tem essa visão daquilo que querem para si e vão chamar a atenção para aquilo que elas são capazes de oferecer. Podem ser pessoas mais presunçosas, um pouco mais arbitrárias e, por vezes, pessoas mais arrogantes. Porém, como eu disse lá, né? Numa faixa saudável, né? Num caminho de desenvolvimento, de evolução, vão se tornar pessoas independentes, que priorizam as suas conquistas sem deixar de ajudar o outro. E quando ajudar, é uma ajuda livre, sem querer receber nada em troca, simplesmente para ajudar o outro a evoluir e ser melhor também, ok? Esse é o tipo 2, então, é um tipo muito bacana no sentido de se entregar e se dar para o outro. Precisa olhar mais para a sua vida, para os seus sentimentos, cuidar um pouquinho mais de si e assumir essa liberdade interior de não ter que ser reconhecido pelo outro. Quando falta o reconhecimento, tipo 2 entra ali numa certa tristeza, quando ele não recebe o elogio, o afeto, a aceitação que ele julga ter direito a ter, ele fica um pouquinho mal, e isso acaba não sendo legal, porque ele vai começar a bajular, adular as pessoas para poder merecer isso. Porém, nesta faixa saudável, são pessoas que ajudam muito no desenvolvimento dos outros, ok? Gratidão, até o próximo, falaremos sobre o tipo 3.